Meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Vocês do nosso canal no YouTube com 106 mil inscritos, vocês também do meu Instagram, dos meus 2 Facebooks e de todas as nossas redes sociais. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma experiência pessoal que é sobre a mediunidade, o médium beirando o ateísmo. Entrou uma pessoa aqui e eu gostaria de perguntar encarecidamente se o áudio ele está funcionando, que eu sempre pergunto, tá bom? Bom, desde criança eu já nasci com uma mediunidade ostensiva. Eu não sou aquele tipo de médium aquele médium gratiluz, aquele médium conspiracionista, aquele médium que vive só no mundo espiritual e parece que não vive a realidade do mundo físico. Eu desde criança sempre fui um médium que desde os meus primeiros contatos, que foram, desde que eu me entendo por gente, 3, 4, 5 anos de idade, quando vinha um espírito conversar comigo, seja um espírito elevado, seja um espírito de uma elevação não tão elevada, eu sempre fui uma pessoa que contestava as coisas, sempre fui uma pessoa que chegava, o espírito chegava para me passar uma informação e eu falava, tá, ok, mas e isso que está acontecendo? E se chegasse um espírito, um irmão desencarnado também, com a elevação espiritual baixa, eu também contestava, também dizia, olha, não é bem assim. E a minha forma de ver a espiritualidade, a minha forma de ver a fonte criadora, de ver Deus, de ver o próprio reencarnacionismo, a reencarnação, o plano espiritual é um pouco diferente dos kardecistas, de algumas correntes, não todas, que não são todas correntes do budismo que creem no reencarnacionismo, mas de algumas correntes do reencarnacionismo. E eu posso dizer para vocês, como médium e com toda a propriedade, que o fato de eu ver espíritos, de eu ouvir espíritos, o fato de eu ter acesso à quarta dimensão, não é? E dimensões inferiores, abaixo também da terceira dimensão, não fazem da minha vida melhor, não me faz uma pessoa mais espiritual ou menos espiritual. Muito pelo contrário. Há momentos da minha vida em que eu estou em plena sintonia com a fonte primordial, estou em plena sintonia com a espiritualidade, e há momentos da minha vida, desde criança, que eu contesto Deus na forma que vocês entendem, judaica cristã, que eu contesto os espíritos que vêm conversar comigo, os espíritos de alta hierarquia que vêm conversar comigo e falam comigo. Eu digo para eles, não, mas espera, olha o mundo como é que está, entra era, sai era. Eu tenho bacharelado em teologia, pretendo fazer mestrado e doutorado, tenho 41 anos de idade, e eu contesto eles, porque a espiritualidade e a fisicalidade, elas têm que ser vividas na prática. Porque você acreditar que você veio para cá, para esse mundo, para esse planeta, porque de repente você cometeu algumas más ações e você precisa reparar essas más ações. Só que quando nós estamos aqui encarnados, a maior parte das pessoas, eu me lembro de quase todas as minhas vidas passadas, principalmente aqui na Terra, que eu não tive muitas vidas aqui nesse planeta, não faz muita diferença. Mesmo para nós que sabemos o que aconteceu nas nossas vidas passadas. Porque no dia a dia, o que acontece é que a gente tem que pagar conta, é que a gente tem esposa, ou a gente tem marido, ou a gente tem filho, ou a gente tem irmão, ou a gente tem vizinho, ou nós moramos num país, né, como o Brasil, ou nós olhamos o sistema mundial e muitas das vezes nós vemos o quanto injustiça há. Ah, mas Ariel,
Cada um cria a sua realidade. Essas pessoas que estão passando por essas coisas é porque elas fizeram coisas ruins, coisas más nas outras vidas. Então elas estão vindo aqui para aprender através do sofrimento. Eu nunca acreditei nisso. Com 5, 6, 7 anos de idade, eu estava dentro de um centro espírita, olhando para pessoas de 50, 60, 70 anos de idade. Eu dizia para elas: olha, vocês me desculpem, eu respeito o espiritismo kardecista, eu respeito o reencarnacionismo, mas o reencarnacionismo como uma forma de remissão e de evolução, para mim, não faz sentido. Não faz sentido um Deus que é amor, não faz sentido um Deus que é perdão, não faz sentido, uma vez que nós vamos para a pátria espiritual e que nós tomamos uma total consciência dos erros que nós cometemos, não faz sentido que nós retornemos para este planeta, por exemplo, ou outro planeta semelhante a esse, sem memória, que é o que a maioria retorna, sem memória nenhuma, e nós vamos repetir algumas más ações. Então se torna uma bola de neve, vocês entendem? Você veio para reparar determinadas coisas. Mas quando a gente está aqui nessa vida, e vamos ser sinceros e reais uns com os outros, nós fazemos coisinhas erradas, nós pensamos coisinhas erradas, às vezes nós damos umas pisadas na bola, damos uma escorregada, todo mundo dá. Aí você acumula mais karma ainda. Você veio para crescer, não é? Através do karma, que o karma não é só uma coisa negativa, tá? Eu compreendo isso, karma não é só negativo. Quando fala karma, já pensa, ai, nossa, só negativo. Não, o karma é para nós aprendermos, crescermos, evoluirmos. Mas nós também não podemos negar que existem pessoas que tentam ser pessoas melhores, que tentam ser pessoas boas, que tentam aqui encarnados ser pessoas que ajudam, e principalmente falando agora no microcosmo. O que é o microcosmo? Bom, se eu desejo que o meu país seja melhor, eu vou tentar dentro das minhas possibilidades, e nem sempre é necessário recurso financeiro, não. Eu vou tentar dentro das minhas possibilidades melhorar, por exemplo, o meu bairro. Se tem lixo jogado ali, não importa quem jogou, se vai jogar de novo, eu vou pegar. Se tem um vizinho meu que eu sei que está precisando de comida ou está precisando de alguma coisa, por mais que eu não tenha, eu vou pedir para um, vou pedir para outro e vou ajudar de alguma forma. Vou encaminhar essa pessoa para uma assistente social de repente, ou para uma igreja que ajuda, ajuda no sentido financeiramente, sem cobrar que a pessoa frequente. Então eu tenho a compreensão de que nós temos que trabalhar no nosso microcosmo. Se nós não trabalharmos no nosso microcosmo, e o que é o nosso microcosmo? É a nossa família, é dentro de casa, é o marido que deixa a gente louco ou louca de vez em quando, é a esposa que deixa a gente louco ou louca de vez em quando, é aquela irmã que a gente fala, meu Deus, não estou reconhecendo minha própria irmã, não estou reconhecendo meu próprio irmão, o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela. São esses desafios da nossa vida, do nosso microcosmo, que faz com que nós pensamos, não é? E muitas das vezes, eu, como médium, como empata, mesmo convivendo, gente, mesmo convivendo com a espiritualidade, o plano espiritual para mim é tão palpável, o plano espiritual para mim é tão visível quanto as coisas materiais. Só que aí, o que acontece? E não é olhando apenas num lado negativo, pessimista, não. É olhando por um lado realista. Quando nós vemos entra era, sai era, entra era, sai era, entra governos, eu estou falando governos mundiais, não estou falando só do Brasil, estou falando mundialmente. Entra governo e sai governo, entra governo e sai governo, e nós vemos que aqueles que estão no poder, que aqueles que estão no sistema, aqueles que podem fazer alguma coisa, não fazem porque só se preocupa consigo mesmo. Aí, por outro lado, eu também no microcosmo, porque nós temos esse microcosmo que eu já falei, por outro lado, no microcosmo nós também vemos o reflexo desse mesmo egoísmo. Ah, se a minha família não está passando fome, ok. Se na minha família não tem doente, ok. Se eu não estou desempregado, sinto muito por quem está desempregado. Então vocês entendem?
Eu vejo essas questões tanto no nosso dia a dia, do egoísmo, daquilo de, se eu tô bem, dane-se o mundo, dane-se o vizinho, dane-se os meus parentes, azar de quem não faz, de quem não tem. Então eu consigo enxergar isso, tanto esse egoísmo, essa coisa de você não sentir empatia, não ter empatia com o outro. Esses dias eu estava conversando com o meu filho, Alejandro, e dentro da nossa própria casa é a nossa primeira escola, né? E tem o Marcelo, o Marcelo é uma pessoa maravilhosa, mas nós temos muitas das vezes pensamentos muito diferentes. E às vezes ele me deixa louco, às vezes eu deixo ele louco, mas às vezes ele me deixa bem louco também. E às vezes quando ele faz alguma coisa assim, escalafobeticamente, que me machuca muito, muito ruim, eu falo, olha, não vou mais fazer determinada coisa, vou deixar de fazer isso, porque eu não sei mais o que fazer. Só que daí o que acontece? Eu gosto de viver num lar harmonioso. Eu não consigo viver num lar onde eu fique 2, 3 dias sem falar com a pessoa, onde eu fique sem ter carinho com a pessoa, sem dar um beijo de bom dia no rosto, sem dar um abraço. Sabe por quê? Porque eu penso assim, cada dia é um dia. Eu tenho 41 anos, não tenho nenhuma comorbidade assim que eu possa dizer que eu vou morrer do dia para a noite, mas pode acontecer. E qual é o meu pensamento? Por mais que eu esteja brigado, não é, com alguém dentro de casa, por mais que eu esteja com algum conflito com alguém dentro de casa, eu não consigo esticar esse conflito, porque quando eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar. E se eu for dormir e se eu não acordar e ter ido dormir brigado com essa pessoa, eu estou falando de dentro de casa mesmo. Se eu for dormir brigado com essa pessoa, se eu for dormir sem ter dado uma boa noite para essa pessoa, se eu for dormir sem ter dito para essa pessoa que eu amo ela, porque eu sempre falo para as pessoas que moram comigo, eu te amo, falo para os meus amigos, não precisa ser data especial, não precisa ser data comemorativa. Vai ser a última vez que eu vou ter falado. Imagina se as minhas últimas palavras com a pessoa que eu moro foi um silêncio. Imagina se as minhas últimas palavras com a pessoa que eu moro foi uma briga. Então, muitas das vezes quando acontece, por exemplo, algum conflito, não é, dentro de casa, eu falo, não vou fazer mais nada, não vou ajudar você em mais nada, porque eu já estou cansado. Gente, acontece, vida real. Estou falando a realidade para vocês. Só que no outro dia eu faço. No outro dia eu vou lá, tudo aquilo que eu falei que eu não ia fazer, eu faço. Aí até o meu filho me perguntou, mas o que o Marcelo fez para subir tanto no seu conceito de um dia para o outro? Só tô dando exemplo, o Marcelo não é uma pessoa ruim não, tá, gente? Nem eu sou uma pessoa boa também. Nem Jesus aceitou o título de bom, quem dirá eu. Mas aí eu disse pro meu filho, eu falei assim, não, o Marcelo não fez nada de bom para subir no meu conceito, para mudar aquilo que ele fez, que me magoou ontem, e hoje eu continuo triste e magoado com ele. Mas se eu deixar de fazer as coisas que eu faço rotineiramente por ele, assim como ele faz por mim também, né, por nós, pela nossa família, que nós somos uma família, eu vou estar me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser. Então vocês me entendem? Tem aqui a Marta, a Ana, o Lucas, a Iva, a Karen. E isso eu sempre apliquei para a minha vida toda. Morei numa família bem conturbada. Bem conturbada. Às vezes a minha mãe biológica fazia coisas terríveis comigo, que nenhum ser humano faria com outro, ainda mais com um filho biológico. E eu não conseguia, no outro dia, punir ela, sabe? Punir. Vou ficar sem falar com ela, vou deixar de ajudá-la, vou deixar de dar um abraço, vou deixar de dar um beijo, porque eu vou punir para ela ver que eu estou ressentido, para ela ver que eu estou bravo, para ela aprender através da punição. Não consigo. Eu não consigo ser uma pessoa que pune. Por isso que eu não acredito e eu não consigo conceber um Deus, uma deusa, uma fonte primordial que não seja compaixão e amor. Porque mesmo eu sendo uma pessoa extremamente limitada, porque
porque eu me considero uma pessoa extremamente limitada, eu não consigo agir com outra pessoa punindo essa outra pessoa. Eu sento, eu falo, eu converso, uma, duas, três, quantas milhões de vezes for necessário. Quantas vezes for necessário eu falo e eu converso. Mas eu não consigo agir através da punição. Porque a punição, ela não resolve nada. A punição talvez resolva a sua raiva no momentânea, a punição, você retirar algo, deixar de falar, deixar de ser carinhoso, deixar de ser carinhosa, deixar de fazer alguma coisa por aquela pessoa que está naquele momento te deixando louco. Aquilo pode resolver alguma coisa para você no sentido do seu ego inferior. Mas na praticidade não resolve nada. Então vocês compreendem? E eu até mandei um texto pro Hélio Gabriel falando para ele sobre isso. Que tem muitas das vezes, como de ontem à noite para hoje, que eu chego a beirar o ateísmo. Ontem, por exemplo, eu me sentei e eu comecei a falar com a espiritualidade. Falei, espiritualidade, espírito, seja lá quem for que estiver me ouvindo, por quê? Por que tanta injustiça? Por que lá no Irã, e dominado pelo Islã, pelo islamismo extremista, tá, gente? Existem várias formas. Mas por que as pessoas elas sofrem tanto? Porque vocês não escutam o clamor do povo, não é das pessoas que estão no poder. Porque vocês não escutam, porque vocês não ouvem, porque vocês não fazem nada. Se eu que sou um ser tão pequenininho, se eu que sou um ser tão involuído, se eu ver uma injustiça, se eu ver uma mulher sofrendo agressão, uma criança sofrendo agressão, um animal sofrendo agressão, eu não vou sentar em posição de lótus e falar, ai, que a espiritualidade ajude, coitadinho das pessoas. Ou então, não, se essa pessoa está passando por isso, é porque alguma coisa ela fez na vida passada. Ela está pagando karma. Não me importa se a pessoa fez ou não fez alguma coisa na vida passada. Não me importa se a pessoa está pagando karma, se não está pagando karma. Não importa se ela está colhendo, entre aspas, tá? Colhendo, entre aspas, a lei da ação e da reação. O que importa é o que eu sou. Pelo menos é assim que eu penso. E se eu vejo algo que eu posso mudar, que eu posso tornar a vida da pessoa melhor, o dia da pessoa melhor, eu faço. E eu não faço isso para ganhar um céu. Eu não faço isso para ir para um plano espiritual melhor. Eu não faço isso para mim ser considerado por alguém, ou nem mesmo para ter a gratidão daquela pessoa que eu fiz isso. Eu faço isso porque isso faz parte de mim. Faz parte da minha essência. Muitas pessoas podem me tomar e até me tomam de bobo. Vamos falar a linguagem aqui real? Muitas pessoas me tomam de bobo, de otário. Muitas pessoas acham que eu sou bobo, que eu sou inocente, né? Porque pisa na bola comigo, pisa na bola, e o Ariel tá lá. Só que eu converso. Não pense vocês que eu não converso, não. Eu chamo a pessoa, opa, vem aqui de cantinho, vamos sentar? Vou lá, converso, falo, olha, isso não me agradou, isso está me desagradando, vamos mudar isso, porque se não mudar, não dá para continuar a amizade, não dá para continuar a relação familiar, não dá para continuar e por aí vai. Só que por outro lado, algumas pessoas que me conhecem falam, nossa, Ariel, mas como que você é tão paciente? Paciente no sentido de dar várias chances, dar várias oportunidades para as pessoas. Por quê? Porque eu vejo a misericórdia. E eu acredito fielmente que eu sou uma pessoa dependente da misericórdia divina. O que é misericórdia? Misericórdia é você receber algo que você não merece, que você não fez nada para conquistar. Então, se eu sou uma pessoa falha, e eu sou, se eu sou uma pessoa que cometo erros, e cometo, e por mais que eu me esforce para ser uma pessoa melhor, mas mesmo assim eu cometo erros, e não é pelos meus méritos que eu vou alcançar alguma coisa, eu só vou alcançar pela misericórdia.
pela misericórdia divina, pela misericórdia dos espíritos benevolentes, pela misericórdia até das pessoas encarnadas que estão ao meu redor, que também têm paciência comigo, que também têm paciência com as minhas falhas, que também têm paciência com os dias que eu não estou tão bom, né, que eu não estou tão feliz, tão... Embora até nos meus piores dias eu sempre sou uma pessoa que estou rindo de tudo, eu rio até mesmo das desgraças, rio na maneira de dizer, não rio de humor, rio com uma forma de transmutar mesmo, sabe? Aquele famoso ditado, ri para não chorar? Aqui é a Marta dizendo, eu também sou assim. Então, eu não acredito em uma crença cega. Eu nunca acreditei em uma crença cega. Eu acredito em deusa, ou nos orixás, ou eu acredito nos espíritos. Não, Ariel, eu vi os espíritos, eu vejo espíritos, eu também vejo. Mas eu também vejo pessoas. Espíritos, encarnados ou desencarnados, são pessoas. O que determina ser uma pessoa, ser um ser? Não é um corpo. Vocês entendem? Então, muitas pessoas falam, eu queria tanto, nossa, se eu visse espíritos, se eu pudesse conversar com a minha avó que está desencarnada, se eu pudesse conversar com o plano espiritual, se eu pudesse conversar com o meu mentor, nossa, tudo mudaria. Nossa, eu seria uma pessoa muito melhor, porque eu iria ouvir as coisas maravilhosas que o meu mentor, que a minha mentora, ou que esses espíritos dizem. Não. Não. Sabe por que não? Eu vou dizer algo para vocês que os espíritos desencarnados de hierarquias superiores sempre me dizem. Heróis e fortes somos nós que estamos aqui. Porque nós que estamos aqui, nós temos que sustentar esse corpo biológico. Nós que estamos aqui encarnados, temos que cuidar desse corpo biológico. Nós que estamos aqui temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar do nosso bairro, temos que cuidar do nosso país e, na medida do possível, cuidar até mesmo do sistema global do planeta. Fazer nem que foi isso aqui de contribuição para que até mesmo um país vizinho nosso se torne um pouco melhor, seja levando a consciência para as pessoas do que realmente acontece lá. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas pegam, por exemplo, o governo de um país e colocam como se todas as pessoas governadas por aquele país tivessem o mesmo pensamento que o governante. E não é realidade isso. Isso não é uma realidade. Muitas das vezes pessoas são eleitas, não estou falando só do Brasil não, estou falando globalmente. Pessoas são eleitas porque elas são ignorantes políticas. Ou em lugares que nem votação não tem. Então, nem sempre as pessoas que estão no poder, elas representam a população. E esse é o nosso erro, muitas das vezes. Nós olharmos para o país vizinho, seja para um país latino, seja para o Irã, e falar, lá é todo mundo terrorista. Lá é todo mundo comunista, né? Nem vou entrar no que é comunismo aqui, porque as pessoas distorcem. O comunismo significa comunhão, significa partilhar. Não estou falando do comunismo da Rússia, não estou falando do comunismo da China, não estou falando desse tipo de comunismo. Mas a palavra comunismo em si, é só dar um Google e procurar no dicionário no que significa o comunismo. Então é isso, vocês compreendem? E há momentos na nossa vida, e tem que haver esses momentos, em que nós nos indagamos, será que eu sou mesmo uma pessoa que estou tentando buscar um caminho espiritual? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou andando pelo caminho certo? Será que eu não estou... Então vocês entendem? A crença cega de que eu sou bom, de que eu sou iluminado, todo o resto é tudo trevoso. O mundo é trevoso, meus vizinhos são trevosos, quem vive comigo está na escuridão e eu sou o iluminado, a iluminada. Eu sou o pilar da iluminação da minha família. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu me vejo, e eu não estou falando por falsa modéstia, eu me vejo como uma pessoa extremamente limitada, eu me vejo como uma pessoa extremamente falha, me vejo como uma pessoa que precisa extremamente da misericórdia divina. É justamente por eu me enxergar assim
por eu me ver assim, é que eu trato tantas pessoas do meu círculo particular, quanto o meu olhar e a minha visão sobre o mundo e as pessoas com o mesmo amor e carinho que eu gostaria de ser tratado e que eu também me trato. Porque sim, eu não sou um mártir e eu não me martirizo. Eu não fico, como eu sou uma pessoa boa e que quando as pessoas fazem coisas ruins para mim e isso e aquilo e não sei o que. Não. Eu sou o que eu sou porque é a minha natureza. É a minha natureza ser assim. E se eu permito que as circunstâncias do mundo mude a minha natureza, quem serei eu? Quem eu serei? Olha, eu já passei por experiência de quase morte umas 3 vezes, só nessa encarnação. E nas 3 vezes que eu passei pela experiência de quase morte, eu posso dizer para vocês que pelo menos comigo e com várias outras pessoas acontece a mesma coisa. A nossa vida inteira aqui passa em questão de segundos na nossa mente. E eu posso dizer que mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus defeitos, mesmo com a minha pouquíssima evolução, eu fiquei tranquilo na hora da morte. Eu fiquei tranquilo não porque eu sou o que eu queria ser. Eu estou muito longe de ser o que eu gostaria de ser. Mas porque todos os dias da minha vida eu sou o melhor que eu posso. Vocês entendem a diferença? Isso é o que separa as pessoas na hora da morte. Seja um ateu, seja um religioso, seja um reencarnacionismo. Um reencarnacionista. É que na hora da morte, quando a sua vida inteira está passando na sua frente, você sabe que por mais que você tenha falhas e defeitos, você fez o que você podia naquele dia. Você ficou feliz o quanto você pôde. Você sorriu o quanto você pôde. Você foi um ser humano real o quanto você pôde. Você estendeu a mão o quanto você pôde. Isso é o que nos dá a tranquilidade na hora da morte. Quem fica apavorado, desesperado na hora da morte, eu já ouvi isso também de pessoas, eu já trabalhei em hospitais com pessoas que estavam para fazer a passagem, são pessoas que não disseram eu te amo, são pessoas que eram muito inflexíveis, são pessoas que gostariam sabe, de ter sido melhor e não foram. E vem o arrependimento naquele momento, vem a angústia, vem o desespero. Nossa, agora chegou a hora, não dá tempo mais de eu dizer para aquela pessoa que eu te amo, não dá tempo de eu dizer mais para o meu filho o quanto que eu me importava com ele, não dá tempo mais de eu dizer para o meu esposo ou para minha esposa que todos aqueles problemas que nós tínhamos ou nós temos não é nada perto do amor e da vivência que nós temos. Então vocês entendem? É sobre isso. Aqui é a Marta Mantos. Adoro ouvir sobre os nossos irmãos estelares. Então, e essa é justamente a diferença que eu vejo e que eu tenho na minha vida e que eu carrego na minha vida do plano espiritual, que eu vou chamar aqui de terrestre, né? E da visão universal dos nossos irmãos intergalácticos. Na visão universal, com todo respeito aos reencarnacionistas, tá bom? Chico Xavier foi uma pessoa maravilhosa, que foi um marco dentro do espiritismo kardecista. Mas Chico Xavier poderia ter nascido dentro do catolicismo como nasceu, permanecido dentro do catolicismo e ter sido o mesmo fenômeno. Então não é o kardecismo que fez Chico Xavier. Foi Chico Xavier que fez o kardecismo ser notado pela pessoa que ele era. Então vocês estão entendendo, né, a diferença. Porque muitas das vezes eu também, quando alguém vinha, dependendo do momento, falar para mim, reencarnação não faz sentido para mim no sentido de remissão, no sentido de aprendizado. Eu falo, que absurdo, mas olha para você ver Chico Xavier, se não fizesse sentido, uma pessoa tão evoluída como Chico Xavier não estaria dentro do reencarnacionismo, dentro do kardecismo? Hoje eu mudei completamente essa minha visão. Porque existem pessoas colossalmente grandiosas dentro do catolicismo,
dentro do protestantismo, dentro do hinduísmo, dentro do budismo, da Umbanda, até mesmo dentro do ateísmo. Até dentro do ateísmo. Não é a religião que faz a pessoa, é a pessoa que faz a religião ou a espiritualidade. E sempre existe pessoas que nascem em todas as religiões e não religiões e que fazem toda a diferença. Então, eu poderia citar vários ateus para vocês e dizer, não, é melhor ser ateu, porque eu vou citar uma lista de ateus aqui que fizeram coisas monumentais, colossais, que foram contribuintes enormes para a sociedade, que nunca acreditaram em espiritualidade, em Deus, em deusa, em nada. Então vocês compreendem? Então o reencarnacionismo como forma de remissão, ou como forma de evolução, como vocês preferirem, talvez faça sentido para pessoas encarnadas ou desencarnadas que têm essa crença. Essa crença de que débito e crédito, né? Débito e crédito. Mas, como eu sempre indaguei desde criança, todos reencarnacionistas, uma vez que eu estou na pátria espiritual, uma vez que eu compreendi, mas compreendi em todo o meu ser, que aquelas ações naquele planeta que eu fiz não foram boas ações. E que eu vou reencarnar de novo naquele planeta para fazer coisas boas, para ajudar, né, para melhorar um pouco. Só que nesse ajudar, nesse melhorar um pouco, a gente também pisa na bola. Todo mundo. E isso vira uma bola de neve. Então, me desculpem vocês, eu não estou aqui como um dono da verdade, mas o reencarnacionismo, para mim, como forma de evolução espiritual, é uma prisão, é uma bola de neve. Porque toda vez que você vem para ajudar algo que você fez e que você não contribuiu, você acumula mais dívida e acumula. Dívida é dívida, não importa o tamanho dela, não importa se você feriu uma pessoa emocionalmente ou se você matou uma pessoa. É claro que as consequências são diferentes, mas a dívida é a mesma. Então vocês compreendem? E o que acontece? Cigana Eva, beijo Cigana Eva. Então o que acontece? O reencarnacionismo, para mim, desde criança, como forma de evolução, pode funcionar para alguns espíritos. Para alguns espíritos encarnados e desencarnados. Mas para os seres estelares, nós acreditamos, e eu falo agora, estou falando por mim, pelo contato que eu tenho com seres estelares, eu acredito que o reencarnacionismo é uma forma de prisão para aqueles que se sentem, digamos assim, culpados e não têm compaixão por si e não aceitam a compaixão do Criador primordial. Porque uma vez que eu tenho compaixão comigo e eu aceito essa compaixão do Criador primordial, eu não estou preso ao reencarnacionismo do planeta Terra. Eu posso sim, se eu estou fora dessa dimensão, se eu estou fora do planeta, eu posso sim ir contribuir em um planeta um pouco melhor. Eu não preciso necessariamente voltar ao mesmo planeta. Eu não preciso necessariamente voltar num planeta de erraticidade tão grande. É claro. E isso eu já disse em outras postagens minhas. E Jesus também já disse isso. Quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Assim como, parafraseando Jesus, eu digo, aonde precisa de pessoas que tenham um pouquinho só de despertar espiritual maior, são os lugares que estão em dificuldade. Sim, concordo com isso. Mas dizer que nós, por ignorância, porque nós somos ignorantes, principalmente quando nós estamos na matéria, quando fora da matéria também, mas principalmente quando nós estamos na matéria, que por causa dessa nossa ignorância, por causa dessa nossa luta, a luta para comer um pão, a luta para sustentar o corpo, a luta para manter a família em harmonia, a luta para tudo. Isso não nos torna
necessariamente pessoas cruéis, pessoas merecedoras de continuar nessa roda de samsara. Eu gosto muito dessa visão da roda de samsara, que fala justamente sobre isso. Não é que nós passamos por todos os estágios, desde os estágios mais elevados aos médios, aos baixos, depois nós voltamos ao alto e por aí nós vamos. E essa roda de samsara pode ser aplicada tanto à nossa vida diária, às 24 horas que nós temos, quanto pode ser aplicada ao plano espiritual também. Então eu acredito muito mais no conceito da roda de samsara, que uma vez que nós quebramos que eu digo é aqui na essência, quebramos dentro de nós essa sensação de que eu só posso evoluir através do sofrimento, eu só posso evoluir porque eu tirei uma bala de uma criança, eu vou ter que vir para distribuir balas para outras crianças. Não necessariamente. Porque isso cairia no olho por olho e dente por dente. Esse tipo de visão, se eu tirei isso, eu vou ter que doar isso, cai no olho por olho, dente por dente. Se cai no olho por olho, dente por dente, na visão reencarnacionismo, aonde está o perdão? Ah, mas e a lei de ação e reação? A lei de ação e reação pode ser aplicada com você fazendo atos benevolentes, não necessariamente no mesmo planeta. Se você conseguiu despertar a sua mente e a sua consciência fora do corpo. Ah, mas Ariel, existem espíritos que mesmo sabendo de todas as dificuldades do planeta Terra, de todas as dificuldades que vão enfrentar na família física, todas as dificuldades que vão enfrentar no país, mesmo assim decidem nascer nele. Sim. De certa forma e de uma maneira microscópica, eu sou um deles. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho consciência do porquê eu estou aqui, o porquê eu nasci na família que eu nasci, o porquê que eu nasci no Brasil. Graças a Deus, obrigado por ser brasileiro. Amo o meu Brasil. Independente de governo, independente de qualquer coisa. Amo o Brasil. O Brasil é maravilhoso. Não trocaria o Brasil por país nenhum. Mas eu saber disso, eu ter a consciência disso, não quer dizer muita coisa quando nós olhamos para não o microcosmo que é a nossa vida, mas quando nós olhamos para o macro. Vocês compreendem? Então é isso. São nessas indagações, né, Hélio? Tava falando aqui de você agora. Assisti o vídeo lá que você me recomendou, um vídeo maravilhoso. Gratidão por você ter disponibilizado o seu tempo para dar uma palavra para mim. E eu estava conversando, já estou finalizando aqui, sobre a visão reencarnacionista como uma forma de remissão. E que desde criança, dentro dos centros kardecistas, eu sempre contestei isso. Eu contesto isso com os espíritos que vêm conversar comigo, sejam superiores ou não. Eu vejo o reencarnacionismo como forma de remissão ou de crescimento espiritual como a roda de samsara, sinceramente e com todo respeito. Eu vejo como uma prisão do próprio ser, que o próprio ser se aprisiona. A única coisa que nos aprisiona é a culpa. A única coisa que nos aprisiona é a culpa no sentido de dever, mas não no sentido de dever no bom sentido. No sentido de dever no... Não, agora eu estou pronto para trabalhar, agora eu estou pronto para fazer alguma coisa melhor, boa. Mas no sentido de, eu vou reencarnar porque eu fiz algo ruim e eu vou compensar. Não tem compensação. Não tem compensação. Você não vai compensar. Não vai compensar. Algo que você fez para prejudicar uma pessoa, para prejudicar uma família, para prejudicar um país, você pode reencarnar de novo e fazer tudo lindo, maravilhoso, que aquilo nunca vai ser recompensado. Porque não, as pessoas que você fez aqueles atos, só dando um pequeno exemplo, elas não vão ter sido recompensadas. Outras terão sido. Então, o reencarnacionismo, como uma forma de evolução espiritual, para mim, pelo menos, não faz sentido e nunca fez sentido. O que mais faz sentido para mim é isso.
da roda de samsara. Tanto da nossa vida... Desculpa, tá seco o clima aqui hoje. Tanto da nossa vida pessoal, do nosso microcosmo, quanto do macrocosmo também. Quando nós nos libertamos e libertamos o outro, nós saímos dessa prisão. Quando alguém que eu convivo está constantemente ainda naquele erro, pisando na bola comigo, fazendo coisas erradas comigo, e eu chamo, eu sento, eu converso, eu explico, eu falo, mas eu não vou agir de uma forma punitiva. Eu vou deixar de falar, eu vou brigar, eu vou deixar de fazer coisas boas, eu vou deixar de dar um beijo de boa noite nessa pessoa, eu vou deixar de ser a pessoa carinhosa que eu sou. Não, porque aí eu vou ter me transformado justamente numa coisa que eu não gostaria de ser. Então é sobre isso. Que a mediunidade, você ter acesso ao plano espiritual, você ter acesso à sensitividade, você ver espíritos, você conseguir fazer desdobramento espiritual, isso não te torna mais espiritualizado, não faz com que a sua fé seja maior. Às vezes, e eu posso dizer no meu caso apenas, às vezes no meu caso faz a gente se indagar até mais, como eu estava conversando com o Hélio, e a postagem que eu deixei aqui no Instagram do Hélio, o Hélio aqui. Consegui ficar agora, mais uma live abençoada. Abençoada graças a você, Hélio, que iluminou o meu dia. Então vocês compreendem? E sinceramente, eu já conheci tantos ateus maravilhosos. Leandro Carnal mesmo é um deles que, olha, eu tenho uma admiração tremenda por esse ser. Mas voltando ao assunto, sou médium, tenho contato com o plano espiritual, tenho contato com seres evoluídos, mas e também com seres não evoluídos. Tenho consciência das minhas vidas passadas, tenho consciência do porquê eu estou aqui, do porquê eu nasci nessa família, lá. Mas nada disso no dia a dia me faz mais espiritual do que um católico, do que um ateu, do que um protestante. Porque no dia a dia, a minha fé ou a minha crença ou naquilo que eu quero ser, ou naquilo que eu sou, tem que ser em ação. Tanto é que eu conversando com a espiritualidade ontem, eu falei para a espiritualidade, olha, parece que o único Deus que existe sou eu. O único Deus que existe parece que sou eu, porque às vezes parece que eu falo, eu peço, eu clamo e parece que eu estou clamando para as paredes. E olha, não vou entrar no mérito aqui que Salomão existiu ou não existiu, mas Salomão tinha essas indagações. O rei Salomão tinha essas indagações. Leia o livro de Salomão e veja as indagações que Salomão tinha. Salomão tinha essas mesmas indagações. De se perguntar por quê. Por que parece que as pessoas não benevolentes prosperam tanto e aquelas que tentam ser melhores parece que nunca vão para frente ou sempre são massacradas. Vamos esperar como o catolicismo às vezes prega, como até algumas correntes do reencarnacionismo prega. Mas você vai ser recompensado. Gente, essa é uma visão islâmica. Essa é uma visão islâmica. Onde as pessoas passam fome, onde as mulheres são espancadas, onde as pessoas não têm direito, onde as pessoas literalmente se explodem como homens ou mulheres bombas por causa daquela crença religiosa. Mas quando chegar no reino de Alá, vai ter não sei quantas virgens. Para a mulher, eu nem sei o que a mulher recebe, né? Porque parece que no islamismo parece que é só o homem que recebe alguma coisa. Então vocês entendem? É aqui agora também. Esse céu, essa quinta dimensão, na minha compreensão, na compreensão dos grandes mestres que eu vejo, que eu gosto, que eu amo e que eu aprendi com eles, tem que ser agora. Tem que ser aqui. Eu tenho que exercer essa quinta dimensão, eu tenho que exercer essa cristianidade, eu tenho que exercer esse budismo, eu tenho que exercer esse hinduísmo, eu tenho que exercer isso. Se eu não exercer, isso não faz sentido nenhum para mim. E se eu vejo, por exemplo, como nós vemos, pessoas que não estão exercendo, olha, eu praticamente já sou uma pessoa que
Isso não é uma qualidade, mas eu sou uma pessoa que eu não conto com ninguém. Se alguém fizer alguma coisa, nossa, obrigado, agradeço de todo o coração. Mas eu não espero que ninguém faça nada por mim. Eu não espero que Deus faça nada por mim. Eu não espero que os espíritos façam nada por mim. Tudo que eu peço, eu nunca peço para mim. Mesmo porque o ato de pedir já significa falta, não é? Mas quando eu entro em contemplação e clamo por misericórdia, eu clamo por misericórdia pela vida das outras pessoas. Eu clamo por misericórdia da vida das pessoas que eu vejo que não têm, às vezes, a força e a maturidade que eu tenho para enfrentar os meus problemas e a minha vida. Se eu pudesse dividir um pouquinho, não que eu seja muito forte, não que eu tenha muita evolução, mas como eu disse pro Hélio, né, da minha vida eu dou conta. É difícil, tá nos trancos e barrancos, mas eu dou conta da minha vida. Mas tem pessoas que não dão. E é por elas que eu peço, é por elas que eu clamo. E quando eu clamo pela vida das outras pessoas, quando eu clamo pela vida mundial, quando eu clamo pelas outras pessoas, e parece que, né, pelo menos num curto espaço de tempo, parece que nada muda, a gente começa a se perguntar: e aí? Cadê vocês? Vocês que sempre se apresentam para mim. Ontem eu tava tão pé da vida, que eu falei assim: ó, não precisa ninguém aparecer para mim aqui, hein? Não quero que ninguém apareça. Quando falo ninguém apareça é espiritualmente. Não quero que ninguém se plasme, não quero que ninguém apareça. Só me responda o porquê de tudo isso. O porquê que Deus e seres benevolentes, até a minha avózinha, minha avóelita, até minha avóelita eu coloquei no meio. O que vocês estão fazendo aí em cima? Aí em cima é a maneira de dizer, tá, gente? Por favor. O que vocês estão fazendo no plano espiritual, pelo amor das deusas? Eu não estou pedindo por mim, eu estou pedindo pelo outro. Então vocês entendem? Essas coisas eu acho que fazem parte da nossa trajetória, essas coisas fazem parte da nossa miserável e pouca evolução. E eu agradeço ao Hélio, agradeço a várias pessoas que eu encontro às vezes no meu caminho, porque nem sempre são pessoas desencarnadas, nem sempre são pessoas desencarnadas que vão te estender a mão, que vão te indicar um vídeo, que vão te dar uma palavra de conforto. Muitas das vezes são pessoas encarnadas. E nós, como encarnados, nós também precisamos de pessoas encarnadas. Então, gratidão pela vida do Hélio, pela vida de várias pessoas que me cercam, que me amam. Gratidão pela vida do Marcelo, tá, gente? Pelo amor das Deus, eu fico com raiva do Marcelo, não. Toda família tem as suas coisinhas, né? Tem os seus probleminhas. Eu só citei um exemplo aqui só. Eu também estou longe de ser um anjo de candura. Então é isso. Gratidão, gratidão pela minha vida, gratidão pela sua jornada, gratidão pela nossa jornada. Que nós possamos cada vez mais não nos segurar numa fé cega, seja no que for. Nós sempre estarmos nos contestando, isso é uma forma até mesmo de reforçar a nossa fé. Eu não digo nem a nossa crença, porque crer, acreditar é dar crédito. Dar crédito é dar crédito para algo que você não viu, não viveu e só ouviu falar. Agora, você ser é algo que você vivencia. Eu sei que a espiritualidade existe, porque por mais que eu queira negar, por mais que eu queira falar, não existe reencarnação, não existe vida após a morte, eu vejo, isso faz parte do meu dia a dia, não tem como eu tô conversando aqui com vocês e tem espíritos aqui, eu tô vendo eles, como eu tô vendo os comentários de vocês, entendeu? Então não tem como eu negar a espiritualidade. E não é porque eu não tenho como eu negar a espiritualidade que a minha vida é melhor, que a minha crença é melhor, que eu não passo por momentos que eu falo, e aí, gente, bora trabalhar? O que vocês estão fazendo? Eu sei que eles trabalham também, tá, gente? É só uma maneira de dizer. Falando de uma forma mais didática aqui. É isso, meus queridos. E sempre quando eu peço misericórdia, quando eu clamo por misericórdia,
Eu não clamo por misericórdia por mim. Eu não peço nada para mim. Nada. Nada, 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 nada. A única coisa que eu peço por mim, e eu tenho a espiritualidade como minha testemunha, é discernimento. É só discernimento. E a vida me dá o discernimento, não é? Os momentos da vida me dão o discernimento. E sempre procurar se conectar também com pessoas como o Hélio, como outras pessoas que também estão nessa jornada como nós estamos e que também nos auxiliam nesses momentos. Porque encarnado ou desencarnado, pouco faz diferença. E nós precisamos de pessoas aqui encarnadas também, muitas das vezes, que estão no mesmo processo que nós estamos para nos estender a mão. É isso. Um beijo no coração. Muita paz, muita luz. E nós talvez nunca consigamos ser aquilo que nós gostaríamos. Mas todo dia vamos tentar ser o melhor que nós podemos ser. Não por recompensa. Não por um céu. Não porque as pessoas vão falar que você é bonzinho, boazinha. Mas porque isso faz bem. Faz bem. Eu posso passar pelo momento mais escuro, mais sombrio, por momentos ou dias mais sombrios, que tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim: a gratidão e o esforço que eu reconheço que eu faço para ser uma pessoa melhor e tornar o microcosmo que eu vivo melhor e, na medida do possível, o macrocosmo melhor. Namastê.